Olá, meu nome é Amanda Vasconcelos, eu sou psicóloga e gravo esse vídeo para ajudar você que está no último ano de formação de psicologia ou até mesmo você que tem seu consultório presencial, seu consultório online e que quer aumentar o fluxo de pacientes particulares para o seu consultório. Hoje em questão eu vou abordar um tema que é muito importante, aliás, não só para nós profissionais de psicologia, mas para todas as áreas, como consultório particular, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapeutas, que acabam se deparando com o mesmo problema. E o primeiro problema que a gente entra e lida com ele é a precificação dos nossos trabalhos, do nosso serviço de atendimento psicoterapêutico. Por que é tão difícil? Muitos profissionais acabam cobrando valores surreais só para ter pacientes. E a gente acaba se deparando com uma dificuldade muito grande de estabelecer um valor justo pelo nosso trabalho. A gente já sabe e a gente já vem com uma crença muito forte de que o valor, sendo ele superior ao que o convênio paga, então já é um valor justo pela sessão. Por isso que eu falo, gente, nem vale a pena começar a atender convênio. Para você já não vir com essa crença que eu vinha. Por exemplo, eu atendia paciente que eu recebia R$10 a sessão, então na minha cabeça eu cobrar 50, eu tava ganhando muito. Só que eu não tava entendendo que a energia que eu tinha para cobrar 50 era a mesma energia, a mesma dedicação que eu tinha para um paciente que hoje eu posso cobrar R$250 o valor da sessão. Mas por que isso? Exatamente porque há muita variação desse preço no mercado. E aí as pessoas tendem a comparar. As pessoas, mas eu achei terapia mais barato, ótimo, faz com ela, então não faz comigo. Bom, você vai ouvir todos os tipos de argumento. Só que você tem que entender o seguinte: para você ter um consultório, você vai ter que pagar taxas de licença de funcionamento, ISS, IPTU, mas você paga imposto também sobre os recibos que você declara no ISS, imposto sobre serviço. Você tem essa tributação, você tem que pagar contador, você tem que pagar o alvará de funcionamento, você tem que pagar o aluguel do consultório, muitas vezes você tem que pagar o estacionamento, você tem que pagar o condomínio do local onde seu consultório se encontra, você tem que pagar água, você tem que pagar luz, você tem que pagar um café para ficar na recepção para as pessoas, os móveis que você investe no consultório. Então precisa de uma cadeira de espera, precisa de uma mesa, precisa de uma impressora, precisa de um papel timbrado. Então tudo isso são gastos. Mas fora esses custos, vamos pensar no investimento profissional. Você passou 5 anos dentro de uma faculdade. Então vamos supor que nesses 5 anos tenha ficado em média, tô chutando baixo, bem baixo, R$700 a mensalidade da sua faculdade. Só na sua formação foi quase R$50 mil. Mas isso não está incluindo nem o valor de transporte, alimentação, às vezes pedágio, dependendo da região em que você mora. Olha quanto gasto. Fora isso, olha xerox, banner, livros, horas de estudo, noites viradas para poder fazer um TCC. Quantas coisas você teve que investir, não só de tempo, mas também de dedicação ali, sabe, usando a sua energia, o tempo que você podia estar passando, de repente, com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, mas você estava ali se dedicando a ter uma vida diferente do que a maioria tem. Então você já escolheu fazer a diferença desde o momento que você foi lá e fez a matrícula na faculdade. Então, se você escolheu lá naquele começo fazer a diferença pela tua carreira profissional, por que hoje você tem tanta dificuldade de aceitar o seu valor profissional? Só para você fazer uma conta básica, vamos pegar um trabalhador que trabalha em média 40 horas semanais
ele recebe R$4.000 por mês. Vamos dizer que no final do mês, aí com desconto de vale transporte, INSS, imposto de renda, que já é cobrado nesse valor, mais convênio, ele fique com uns R$3.500. Olha, ainda estou sendo generosa. Se você dividir esses R$3.500 pelo valor da hora trabalhada dele, cada hora trabalhada dele vai valer 21 e pouquinho, mais ou menos. Gente, R$21. Então, você olha um montante e você fala assim, ah, caramba, mas quem ganha 4.500 tá bem. Não, não tá. Porque se você dividir o valor da hora da pessoa, é um valor muito pequeno. Pro tanto que ela se desgasta. Às vezes tem que sair de casa 2 horas mais cedo por conta do trânsito, vai pegar ônibus lotado, trem lotado. Então você não escolheu essa vida pra você, você escolheu uma vida diferente. E claro que exigiu muito sacrifício, né? Exigiu que virasse final de semana, sacrificar sim momentos em que você poderia estar fazendo outra coisa, mas você tá ali, ó, dedicado em estudar para se tornar um ótimo profissional, para chegar no mercado e conseguir fazer a diferença. E aí, você consegue fazer a diferença quando você começa a cobrar um valor justo pelo teu trabalho, pelo teu esforço. É merecimento isso. E aí você pega profissionais que não atendem convênio, como eu já fiz, e acabam cobrando muito abaixo da tabela do Conselho Federal de Psicologia. E aí você queima a profissão, porque um coach, por exemplo, e eu sei porque eu sou formada em coach, um coach, por exemplo, ele cobra R$350 o valor de uma sessão. E é um curso, uma imersão que em 8 finais de semana você consegue concluir. E na faculdade de psicologia, que você passa 5 anos, que você tem que passar por uma banca de TCC, por que que você tem que receber um valor menor do que aquilo que está estipulado no Conselho Federal da sua profissão? Então vamos lá. Primeiramente, o Conselho Federal de Psicologia, ele estabelece que o valor mínimo tabelado de sessão agora, atualizado para 2020, a última tabela foi 2022, é de R$200 o valor da sessão. Esse é o valor mínimo. Valor máximo 350. Mas assim, como falar valor máximo? Porque se você faz uma especialização, uma pós-graduação, um MBA, se você faz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, tudo isso deve incluir como valor financeiro que foi investimento para que você se tornasse um profissional cada vez mais capacitado para atender teu paciente. Isso tem que ser levado na ponta do lápis quando você vai precificar o valor da sua sessão. Não é porque o mercado desvaloriza o profissional, não é porque os convênios desvalorizam o profissional, em que você, como profissional, também tem que desvalorizar o teu trabalho. É um sonho viver bem na profissão. Quem consegue terminar, né, a faculdade de psicologia, pensa lá, quando eu comecei eram 2 turmas, no 3º ano já se tornou uma turma só, juntou as 2 salas. E das 2 salas, no 3º ano, que estava muito cheia, que se tornou uma sala só, quando nós chegamos no 5º ano de formação, tinha em torno de 70 alunos. Então, começou, sei lá, em média 180, terminou 70. Olha quanta coisa você teve que superar para chegar até a sua formação. Aí, pensando nisso também, a gente tem o nosso Conselho Federal de Psicologia, que nós pagamos anualmente, para que nós tenhamos o nosso direito de profissional resguardado. E aí você pensa assim, se eles sentaram, fizeram um estudo do valor que você tem, por que você acha que você vale menos que isso? Por que você se submete a ganhar menos do que aquilo
que as pessoas estudaram para precificar o valor da sua sessão, você acha que você merece menos? É medo de não ter paciente? É medo de repente, estar prejudicando uma pessoa? Porque hoje existem muitas formas das pessoas terem acesso à psicoterapia de graça. Elas têm faculdades que oferecem esse trabalho. Vocês já fizeram um estágio em faculdades e vocês precisavam de pessoas para que vocês pudessem fazer o estágio. Então essas pessoas, elas vão até as faculdades com uma oportunidade de atendimento psicoterapêutico na área clínica. Tem o CAPS, tem o Hospital Psiquiátrico Gratuito. Ah, Amanda, mas a fila do CAPS é muito grande. Mas tem ONGs, né, organizações que são pessoas que recebem patrocínio financeiro para estar ali funcionando também. Elas não são ONGs só porque elas são boazinhas e elas querem dedicar a vida a ajudar as pessoas. Isso nós também fazemos. Mas elas são pessoas que recebem algum auxílio para poder manter o funcionamento e conseguir prestar aquele atendimento. Aliás, você vai me falar assim, ah, Amanda, mas vou cobrar um valor social, afinal a importância da minha profissão salva vidas. Eu concordo, salva vidas mesmo. Só que você precisa ter resguardado a sua garantia financeira para você conseguir ajudar o outro. Tem como um copo transbordar se ele tá vazio? Não. Ele tem que estar cheio para ele transbordar. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se você consegue cobrar um valor justo pela sua sessão, você vai diminuir o número de pacientes, porque você vai cobrar um valor justo, você não vai precisar atender em alta demanda. Você cobrando esse valor justo, você vai ter mais tempo e recursos financeiros para atender socialmente, se essa for a tua vontade. Mas, por favor, entenda que o teu valor é muito precioso para que você entregue de bandeja o valor do teu trabalho. Uma outra dificuldade que nós encontramos dentro da atuação da área clínica é a questão do cancelamento. Ah, eu não vou cobrar falta porque o paciente não vai querer mais passar comigo. Ah, e aí? Aí o paciente, dá 5 minutos antes da sessão, ele manda uma mensagem. Ah, hoje eu não vou poder. Aí você não fala nada, sabe o que vai acontecer? Na outra semana ele vai falar assim, olha, hoje eu também não vou poder. Vai ser Só que você dedicou tempo, você acordou mais cedo, você estava lá, pronto para recebê-lo. Não só isso, você contou com o valor daquela sessão. Porque eu, pelo menos, trabalho, assim, tenho amor ao que eu faço, mas só amor não paga o boleto. Eu conto financeiramente com um valor. Quando eu fecho uma sessão, então eu estou contando que aquele paciente vai me trazer determinado valor. E eu sei o que fazer com aquele investimento. Então, tem essa questão também. Pessoas trabalham com cowork, por exemplo. Você imagina se sublocar um espaço para prestar um atendimento online para uma pessoa e aí chega na hora de atender essa pessoa 5 minutos antes, ela te manda uma mensagem. Ai, eu não vou passar. Não deu tempo. Aí eu te falo, é lógico, né? Vamos ter bom senso, né? Se é um caso de falecimento na família, o filho de repente, né, caiu ali, precisa de um atendimento emergencial, alguma coisa, você não vai cobrar o valor da sessão, né? Mas tem casos em que a pessoa faz isso porque ela simplesmente é uma pessoa que ela não se importa muito com os compromissos que ela tem. E você pode trazer até esse assunto pro âmbito terapêutico, porque você percebe que às vezes a pessoa ela não tem compromisso com o horário, a pessoa não tem compromisso com o pagamento das sessões, a pessoa não tem compromisso com a vida dela, ela não tem compromisso com ela mesma. Então, é muito importante que você
consiga fazer um contrato, que é muito importante. Primeira sessão, olha, vai fazer o atendimento ali, a avaliação psicoterapêutica, e vai explicar para o paciente como funciona. Uma vez que você explicou para o paciente como que funciona o atendimento psicoterapêutico, existe o contrato. Faça um contrato. É uma prestação de serviço. Você tem responsabilidade profissional, mas o seu paciente, ele também tem responsabilidade. Então, faça um contrato. Se quem quiser pode me deixar aqui nos comentários. Eu tenho um modelo de contrato para atendimento presencial. Tenho um modelo de contrato pronto para atendimento online. Eu envio para vocês por e-mail com muito prazer. Então é muito importante que você faça um contrato e você determine lá no contrato, tem uma cláusula, e você determine qual é o horário que você admite que seja feito o cancelamento. Tem profissionais que eles aceitam meio período, tem profissionais que só com 24 horas de antecedência, tem profissionais que tem uma agenda tão cheia que pede para o paciente cancelar 48 horas de antecedência. Por que isso também é importante? Porque se você tem um cancelamento antes, você consegue realocar um paciente que de repente fez um reagendamento, você consegue reservar aquele horário para o estudo, ou às vezes até reservar aquele horário para o almoço, porque a gente fica numa agenda tão intermitente muitas vezes que a gente não tem tempo para parar ali para comer. Então, é importante que você tenha seus horários estabelecidos de almoço, claro, não abra mão do seu almoço, mas é importante que o seu paciente entenda que você não está lá à disposição dele. Você está lá como um profissional contratado para prestar um serviço de atendimento. Então, se ele não respeitar o tempo de cancelamento, sim, deve ser praticado a cobrança do valor da consulta. Mas não pense que isso vai fazer com que seu paciente vá embora. Você tem que pensar que o combinado não sai caro. Esse termo é muito utilizado, combinado não sai caro. Então, se antes de tudo você começar já estabelecendo os limites, com certeza você vai ter muito menos problema do que se, por exemplo, o paciente faltar e aí no dia você chega e fala assim pro paciente, então eu vou te cobrar essa sessão porque você tinha que cancelar com 12 horas de antecedência ou 24 horas de antecedência. Aí vai gerar realmente uma dificuldade tanto para você como profissional para cobrar, quanto do próprio paciente para poder te pagar, porque ele vai se sentir injustiçado. Agora, se você já sabe de antemão, é uma outra questão. Me lembrei agora dos radar, né? Quando eles vão colocar um radar em determinada região, eles sempre colocam uma placa antes. Radar a tantos quilômetros, radar a tantos quilômetros por hora. Então você sabe que se você exceder aquele limite, você vai receber uma punição financeira, que é a multa. Então o que você faz? Você se adequa à velocidade estabelecida para a rodovia, para a pista, para o local que você está circulando ali com o seu veículo. E assim também é o nosso paciente, ele precisa entender que a gente tem uma postura profissional e que essa postura profissional ela tem que ser respeitada. Outra questão que eu deixo claro no contrato e que muitas pessoas têm dificuldade na área clínica é o reajuste de sessão. Ah, mas eu vou fazer o reajuste, né? E assim, não sei se meu paciente vai querer ficar comigo se eu reajustar o valor da sessão dele. Olha, se você pensar, tudo teve reajuste. Tudo, aluguel, taxas de juros, alimentação, combustível, vestimenta, tudo que você pensar teve um aumento. E tem, não é que teve só, tem, é constante.
Então, por que, se tudo aumenta, por que só o valor da sua sessão não pode subir? Por que você acha que de todos os profissionais que cobram, será que só você não pode fazer reajuste? Então, desfaça-se dessa crença de que o paciente não vai aceitar. Coloque no contrato, estabeleça. Eu, por exemplo, coloco no contrato um reajuste a cada 6 meses. É o valor que eu julgo necessário para ter um reajuste aí, tanto na questão do país, né? A situação econômica do país. E claro que tendo isso no contrato, que o paciente deve ler e assinar no final, fica, o combinado não sai caro. Então, novamente, é importante que se apresente um contrato de trabalho. Não fique só fechado na, mas a gente conversou. Conversou. Mas a partir do momento que ele assina ali o contrato, ele está assumindo um compromisso. E não é um compromisso só com você, profissional, é um compromisso com ele mesmo. Porque se ele não quiser entrar em processo terapêutico, ele nem vai assinar o contrato. Ele nem volta. Porque muitas vezes a pessoa não está pronta para fazer terapia. Ela não quer encarar os medos, as dores, as incongruências dela, e tá tudo bem. Então, não se sinta um péssimo profissional se a pessoa não voltar. Não tenta barganhar, falar para a pessoa, olha, se voltar a gente de repente pode conversar do valor da sessão, né? Não faça isso. Leve em consideração outros profissionais também. Leve em consideração o que o Conselho Federal de Psicologia coloca ali como tabela mínimo, é o mínimo. Não quer ser injusta? Tá bom, cobra o mínimo. E aí outra questão que você pode até trabalhar no âmbito terapêutico é reagendamento. Eu cancelo com 24 horas antes. Mas isso acontece com que frequência que eu reagendo a minha sessão? De repente, 2 vezes no mês? Se você tem 4 sessões no mês, 2 vezes você reagenda, alguma coisa precisa ser trabalhado aí. De repente, às vezes até sentar com o próprio paciente e falar assim, olha, eu tô percebendo que você tá tendo algumas dificuldades com questão de horário. De repente, assim, olha, essa sugestão de horário ficaria melhor para você, se adequa mais. E aí você conversa ali, né, tem o diálogo com o seu paciente para poder ouvir dele o que está se passando. E é muito importante que você faça isso. Uma outra questão também é pagamento. Tem paciente que vai pagar por sessão, tem paciente que vai pagar 4 sessões já e deixa paga. E a tendência é sempre essa. Ou paga um mês, ou paga por sessão. Mas aí tem pacientes que vão passando, passa 4, passa 5, passa 6 sessão, passa 7. E aí você tem uma dificuldade tremenda de chegar pro paciente e falar assim, então, olha, nós temos tantas sessões em aberto. Gente, que crença de falta de merecimento é essa, né? Você foi lá, prestou um serviço pro paciente e você não se sente digna de ir lá e falar, olha, vamos honrar o compromisso, né? E assim, é interessante que na supervisão clínica teve até o caso de uma psicóloga que ela trouxe essa questão para o atendimento, para a supervisão. Ela falando que tinha um paciente que estava devendo para ela X número de sessões. E aí ela começou a atender ele e ela começou a ter birra do paciente, sabe? Ela já olhava para ele assim, falando assim, olha, como que você pode estar aqui na minha frente
usando do meu trabalho e você não me paga, você nem me fala disso. E ela não conseguia mais se concentrar no paciente nem na demanda do paciente, ela estava o tempo inteiro concentrada ali que o paciente estava devendo a sessão para ela, que ela estava devendo. Isso fazia até com que ela atendesse de uma forma assim, que ela não estava 100% ali, porque ela estava com raiva, ela estava tomada por uma emoção de que ele estava sendo injusto, que se ele realmente não conseguisse pagar a sessão, que ele tivesse falado antes, não tivesse deixado ela chegar a tantas sessões. Então, olha só. E às vezes para o paciente, você nem precisa receber, ou tanto faz aquele valor financeiro, né? E tudo bem que para você talvez não faça, mas para o paciente ele tem que ter a responsabilidade de pagar. E se ele não está tendo essa responsabilidade financeira, você tem que pontuá-lo. Porque muitas vezes ele se esquece, passou 4 semanas, essa semana teve 5 semanas. Então você tem que pontuar o seu paciente. Olha, nós temos tantas sessões em aberto. Como que você vai fazer o acerto? Você prefere que seja feita a Pix? Você prefere que seja feito através de cartão de crédito? Dê uma sugestão para que ele perceba que você vai seguir com o atendimento a partir do momento que o acerto for feito. Então isso é muito importante, porque senão você realmente, eu até entendo a situação dessa profissional, mas ela tinha uma dificuldade muito grande com relação a essa crença de não merecimento. Ela achava que se ela cobrasse do paciente, o paciente não ia mais voltar. Só que ela não entendia que o paciente não estava pagando também. Então, quão doloroso é perder um paciente que não te paga, gente? Fala pra mim. É muito importante que a gente preste atenção nessas questões. E aí, por isso que eu falo muito do atendimento online. E eu já tive consultório particular, mas eu tinha muito gasto com o meu consultório. E hoje eu atendo online. Mas você não tem gasto? Claro que tenho. É energia, é o espaço, é o conhecimento, claro que isso aí vem em primeiro lugar, mas é internet. Então você tem que se preocupar com tudo isso quando você oferece um atendimento online. Mas é claro que os custos de um atendimento online são muito mais baixos do que um atendimento presencial. Devo cobrar menos por conta disso? Não. O seu conhecimento está sendo transmitido da mesma maneira. Já parou para pensar que o paciente que ele não precisa ir até um consultório, ele está economizando combustível ou transporte, estacionamento, ele está economizando tempo, porque ele está em casa, liga a câmera, faz o atendimento, encerra ali. Então, assim, muitos benefícios para o paciente também. Não é só benefício para você quanto profissional. O paciente também tem esse lado benéfico do atendimento online. Muitas pessoas utilizam na hora do almoço para fazer a terapia. Então elas vão, conecta a câmera, faz a sessão durante o horário de almoço. E é o horário que a pessoa tem. E se ela tivesse que ir até um consultório, isso não ia dar tempo. E isso ia demandar mais tempo para ela chegar até o local da sessão, para ela conseguir o atendimento. E aí ela ia se atrasar para voltar para o trabalho. Olha só, é uma troca. Então, desde que tudo seja conversado, muito bem estabelecido, eu vou deixar aqui no link das inscrições a tabela, né? A indicação, você clica lá, vai cair diretamente na tabela do Conselho Federal de Psicologia. A última atualização foi em 2022. Então eu peço para vocês, como profissional, como colegas de profissão, utilizem da tabela.
Se você se sente culpado de repente cobrar pelo seu valor de sessão, utilizem a tabela. A tabela ela traz referência de avaliação psicoterapêutica, acompanhamento psicoterapêutico, acompanhamento psicoterapêutico para gestantes. Então, ali, avaliação para a empresa, tudo isso tem ali tabeladinho, o valor mínimo, o médio e o máximo. E lembrando, ali o valor máximo aplicado é para profissionais que formaram sim psicologia, mas todo o curso que você faz que agrega conhecimento para você também é contado como valor de investimento profissional e deve ser atribuído, porque você está se capacitando cada vez mais para atender melhor o seu paciente. Então, levem isso em consideração. Eu espero que esse assunto tenha sido de grande relevância para você. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Quem quiser que eu envie o contrato online, o contrato do consultório particular, só deixar no link da descrição que eu envio com muito prazer, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.